O Santos acabou de empatar hoje, lá no Chile, contra o União La Calera, pessoal. O time do Santos não jogou bem, não. O empate, no final das contas, acabou sendo um bom resultado para o time do Santos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Tá certo, pessoal? Falando a respeito um pouco do jogo, daquilo que a gente entendeu, não dá para falar quase absolutamente nada. A não ser os primeiros 10 minutos que o Santos acabou jogando, onde o Santos encontrou um gol através do Angulo. Depois uma jogada, sempre a jogada feita pela direita por Ângelo. É bom a gente destacar muito isso, porque até enquanto o Ângelo esteve em campo no primeiro tempo, depois ele cansou, acabou sendo substituído depois já na virada do segundo tempo, ele estava fazendo as melhores jogadas do time do Santos. Ele é o cara que quebra as linhas, ele é o cara que vai para cima dos jogadores mesmo, e o gol do Santos saiu através dele. Ele fez um cruzamento ali pela direita, o zagueiro tentou tirar de cabeça do time do União La Calera, acabou sobrando no pé do Goulart, tudo pelo alto. O Goulart deu um passe pro Angulo e acabou fazendo o gol, o primeiro gol do time do Santos, né? E o Santos jogou os 10 primeiros minutos absoluta. Só isso o Santos acabou jogando. Depois, no segundo tempo, aos 25 do primeiro tempo, o La Calera fez um empate através de uma jogada que o time do La Calera, ele joga com dois extremos lá na frente. Esqueci o nome dos dois. Era dois grandão, pessoal. Dois grandão. O Sais e aquele Parcerini, que são dois jogadores que incomodavam o sistema defensivo do time do Santos ali, o Maicon e o próprio Eduardo Bauerman, né? E nas laterais, o time do La Calera tem dois jogadores que desceram muito, que deram muito trabalho para o time do Santos, né? O Fernandes, que é o lateral direito, e aquele Valência, que acabou fazendo inclusive o gol de empate. E o gol deles, aos 25 minutos do primeiro tempo, acabou saindo do pé do Fernandes. Ele fez um cruzamento da direita, a bola acabou sendo desviada ali pelo Bauman, caiu no pé desse Valência, que é o lateral esquerdo, acabou pegando de primeira no canto esquerdo do João Paulo e acabou empatando. Essa foi a tônica do jogo. O Santos só jogou 10 minutos do primeiro tempo. Depois, a posse de bola dos 11 minutos até o final do primeiro tempo foi do União La Calera. O Santos deu muitos erros de passe. O Lucas Pires estava escorregando pra caramba. O próprio Ranjulio não acertou nenhum passe com o time. E o Santos não jogou absolutamente nada no primeiro tempo. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu acho que já começou de uma maneira estranha. Assim como eu havia falado no pré-jogo com relação à escalação. O Bustos fez uma alteração ali no meio de campo. Ele não colocou o Batistão, ele colocou o Ricardo Goulart. Até aí tudo bem, porque eu sabia que muito provavelmente ele iria colocar esse jogador. Eu falei inclusive que era a minha opinião, mas que ele colocaria o Angulo. Para minha surpresa, ele colocou o Goulart e colocou o Angulo. Colocou o Goulart no lugar do Batistão, no meio de campo, e nós sabemos que ele não joga no meio de campo. E colocou o Angulo lá para jogar de centroavante. E aí, pessoal? E fez outra alteração, né? Ele fez essas duas alterações, que surpreendeu o torcedor santista de uma forma geral. Para vocês que não tiveram a oportunidade de assistir o jogo, eu vou falar a escalação do time do Santos que saiu jogando contra o União La Calera. O Santos saiu jogando com o João Paulo, lateral direita saiu o Madison, os zagueiros, a dupla de zaga saiu o Maicon, juntamente com o Eduardo Bauerman, lá na lateral esquerda saiu o Lucas Pires, no meio de campo saiu o El Pitbull Fernandes, o Zanocelo, e no lugar do Batistão, que ficou no banco de reserva, saiu jogando ali o Ricardo Goulart. Depois, no sistema de ataque do Santos, saiu o Ângelo lá na direita, saiu o Angulo do centroavante, e lá na esquerda, voltando para o meio, saiu o Juan Julio, né? Não entendi. Sinceramente, eu não entendi. E aí, se você falar, o Santos tá poupando os jogadores, como havia dito, para o jogo do Clássico contra o São Paulo no Morumbi, não sei. O Santos se dá o luxo de fazer essas alterações, não sei. Eu não sei se é o departamento de fisiologia do Santos que de repente
pode estar dando algum tipo de informação para o técnico Fabian Bustos, para ele poupar os jogadores, ou se realmente é uma teimosia do treinador, né? Entendo que o torcedor santista, de uma forma geral, hoje não ficou contente com a escalação e com o desempenho dos jogadores no campo hoje, né? O Santos jogou realmente muito mal, pessoal, muito mal, muito mal. O Santos realmente não tem agradado quando joga fora de casa, né? Um ponto desse empate que o Santos conseguiu, eu acho que ficou de bom tamanho, né? Pelo que o Santos jogou. O Santos, em alguns momentos, até pressionado pelo União La Calera, foi. Mas, pasmem, apesar da posse de bola do time adversário do Santos hoje, o União La Calera fez apenas 2 arremates no jogo. Tá de brincadeira. Olha o time. E aí, o Santos deveria aproveitar um pouquinho mais a fase que está vivendo, que é um pouquinho melhor do que o União La Calera. É os extremos, o Santos que está na primeira função, vamos dizer assim, na primeira posição do campeonato brasileiro. E o que acontece? O Santos, por estar nessa primeira posição, pelo menos até o final de semana, estava assim. O União La Calera, em seu campeonato chileno, o chilenão deles lá, ele está na 15ª posição na zona de rebaixamento. O time do União La Calera está em crise, o técnico foi mandado embora, o interino acabou assumindo o time. E o Santos não fez por merecer hoje, né, a vitória. Mesmo que se o Santos ganhava, que é uma coisa que poderia ter acontecido, porque o Santos teve 2 oportunidades no final do jogo, né? 2 oportunidades essas ocasionadas pelo Batistão. Você vê que quando esse jogador ele está em campo, o Santos tem um pouco mais de mobilidade. Ele tomou um cartão amarelo de bobeira, ali deu uma entrada meio sem função nenhuma, era só para ele parar, já estava praticamente no final do jogo. Mas as 2 principais jogadas do time do Santos no segundo tempo, que foi as únicas jogadas que o Santos fez, foi um chute, foi um passe errado que o Lucas Pires deu, em que o Pirani pegou e acabou chutando. Depois teve uma bola num contra-ataque do próprio Batistão, que ele tomou a atitude errada, de vez ele virar as costas e olhar que o Pirani estava passando sozinho, ele preferiu tocar para o Lucas Braga, que acabou perdendo a bola. Depois esse mesmo Lucas Braga fez uma jogada pela direita, catando o cavaco, escorregando, levantando, fez o cruzamento para o Batistão e acabou dominando. Quando ele foi chutar, o zagueiro acabou chegando. Então, foi só essas oportunidades no segundo tempo, foi muito pouco. O Santos, que é um time grande, que é um time que deveria aproveitar essas oportunidades, né, de pressionar, me incomoda muito essa atitude do time do Santos de jogar lá atrás, buscando apenas uma bola no contra-ataque. Eu não gosto. O Santos tem jogadores melhores do que o time do La Calera. E a gente viu isso no campo. Jogadores mais habilidosos. Só que eu já havia dito. Campeonatos como Libertadores da América, campeonatos como Sul-Americano, são campeonatos diferentes, pessoal. Diferentes. Onde o time pequeno se sobressai pelo vigor físico, pela vontade de ganhar. Se o time do La Calera está mal das pernas no campeonato interno deles lá no Chile, contra o Santos hoje, eles tiveram uma posse de bola muito grande. Agora, você pode entender da seguinte forma: o time do Santos foi pressionado pelo La Calera, jogando fora de casa, com poucos torcedores dos 2 times. E daí? O Santos é um time que, se não abrir o olho, não vai jogar bem fora de casa nunca. A começar por essas escalações que eu, sincero e honestamente, não consigo entender. E depois, essas coisas que acontecem no time do Santos, que a quantidade de passes que o time do Santos errou hoje, tá de brincadeira. Além do Santos escorregar a todo tempo. Então, não dá para fazer jogador a jogador no jogo de hoje. Eu vou falar as substituições de quem saiu e para quem entrou, mas mesmo naqueles que entraram, com exceção do Batistão, que teve algumas oportunidades, e você já vê que o movimento dele já é diferente. E lá no primeiro tempo, o Ângelo, que foi o principal jogador do Santos, inclusive do pé dele que saiu o primeiro gol, e o único da partida, foi um dos jogadores que a gente pode falar alguma coisa assim, daquilo que aconteceu de melhor no time do Santos, né? Porque o
E o João Paulo também, que não teve culpa do gol e tudo mais. Agora, os restantes, realmente o time do Santos num conjunto jogou muito mal. Eu vou falar que as substituições é uma coisa de prática que eu costumo a fazer para aqueles que não tiveram oportunidade de assistir o jogo que foi transmitido pela Comebol TV, né? Saiu o Ângelo que saiu. Isso foi logo no primeiro tempo que ele estava, acho que cansado. Eu acho que o Fabian Bustos acabou tirando ele. Eu acredito que deve ter sido por esse motivo. Acabou entrando o Pirani, né? O Pirani fez uma jogada aqui e ali, mas também não foi legal. Saiu o Juan Julio, que escorregou pra caramba. Pra entrada do Lucas Braga. Lucas Braga também não jogou legal. Saiu o Angulo, que entrou o Batistão, que eu já falei do Batistão. O Zanocelo, que também não estava numa noite legal, para a entrada do Camacho. Entrou faltando praticamente 10 minutos para acabar o jogo. Não fez muita diferença. O Goulart, que estava no campo, e o técnico insistiu com ele até praticamente o final do jogo, saiu para a entrada do Sandri, faltando alguns minutos para acabar o jogo. E esse foi o panorama do jogo de hoje do time do Santos, né? Santos, que vai voltar a jogar nessa segunda-feira esse clássico no Morumbi contra o São Paulo. Depois vai para fora jogar contra a Universidade Católica de Quito. Mais um jogo fora o Santos vai jogar. Depois, todos esses jogos que o Santos jogou na Copa Sul-Americana fora, o Santos vai jogar dentro de casa. Uma vai ser contra o Banfield e muito provavelmente vai ser o jogo de dentro de casa contra esse time que o Santos acabou perdendo, né? Empatando, melhor dizendo, hoje, que é o La Calera, né? Os jogos que o Santos, evidentemente, teria que aproveitar hoje, mas não aconteceu isso. O Santos tem um compromisso contra o São Paulo, depois um jogo fora, contra o Universidade Católica de Quito, depois os outros 2 jogos pela Copa Sul-Americana, o Santos joga em casa. Para o torcedor ter uma ideia, os jogos que ele jogou fora, eles vão jogar dentro de casa. E aí o Santos tem a possibilidade de classificar bem. Tá certo, pessoal? Não dá para falar do time do Santos hoje. Assim, creio que eu e os torcedores santistas, de uma forma geral, não gostou do que viu. O Santos precisa melhorar. E o Bustos precisa entender que o arroz com feijão, às vezes, é o melhor caminho. Tá certo, pessoal? Vou pedir para vocês se inscrever no canal, ativar as notificações, dê o seu like aí, pessoal. Ajuda o canal a ser distribuído de uma maneira legal para muito mais santistas no Brasil e no mundo, tá certo? Abraço, fica na paz, fica com Deus e até breve. Tchau.